Boa noite, pessoal. A aula de ontem não deu certo por motivos maiores, como eu já expliquei no áudio. E eu gostaria de que a gente estudasse um pouco mais sobre análise sintática no vídeo de hoje. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer algo para vocês. Não existe possibilidade de nenhum aluno no Brasil ele entender sintaxe, que é uma parte da gramática, de ele entender sintaxe sem que ele entenda primeiro morfologia. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó, sinalzinho legal aqui na frente. Ó. Beleza? É isso. Certo? Eu preciso, pessoal, entender o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um numeral, o que é um advérbio, o que é um pronome, o que é um verbo. Eu preciso ter essa noção, que essa noção é vista em morfologia, eu preciso ter essa noção para que eu entenda o que é sintaxe. Porque se eu não tiver essa noção, a aula de hoje ela vai ser um saco. Vai ser chata pra dedéu. Por quê? Ah, a culpa é do professor Lucas. Não. A culpa é do aluno, certo? Uma vez que ele não compreendeu o que é morfologia, que um assunto puxa o outro, certo? Mas eu prometo a vocês que eu vou tentar ser o mais claro possível, beleza? Vamos lá, né? Regra número 1. Qual é a regra número 1, professor? É o seguinte: quem estudou bem morfologia e aprendeu como as classes de palavras funcionam, não vai ter muita dificuldade quando for analisar as estruturas sintáticas das orações. É isso mesmo. Quem manjou o que é substantivo, o que é advérbio, o que é adjetivo, o que é conjunção, decorem as conjunções. Ou seja, quem manjou isso aí vai tirar de letra a análise sintática, que agora a gente vai entrar naquele campo de sujeito, do verbo, do complemento do verbo transitivo, do verbo intransitivo. Ah, mas eu tenho medo disso, eu não sei o que é, do que o professor está falando. Calma, pessoal. Tenham calma, porque vai dar certo. A nomenclatura gramatical brasileira é essa, certo? Não tenha medo da nomenclatura. Não tenha medo da forma como a gramática se apresenta. Regra número 2. Se você, meu caro aluno, se você não entender bem a aula sobre análise sintática, que é a aula de hoje, você, por gentileza, você volte para as classes de palavras e estude as 10 classes. Morfologia é um assunto enorme, enorme. Morfologia, olha, você não tem ideia do quão grande é morfologia. Mas só que do que é que a gente precisa? É das 10 classes de palavra para identificar um substantivo, um adjetivo, um numeral, um advérbio. Essas classes de palavras, elas vão ser entendidas em análise sintática, porque a análise ela não é só sintática, não é só sujeito, verbo, complemento, não. A análise ela é morfossintática. É primeiro a análise morfológica, depois a análise sintática, morfossintática. Beleza? Ou seja, se vocês não compreenderem, não tentem entender a aula à força, porque não vai entrar. O que precisa é a base morfológica. Porque essa base, pessoal, as classes, elas são de extrema importância para um bom entendimento sobre sintaxe. O que é sintaxe, professor? O que é sintaxe? É uma parte da gramática que ela vai ordenar as palavras, vai colocar em ordens. As palavras elas vão ter vão ter relações. Essas palavras terão relações umas com as outras. E a função, claro, das palavras dentro de uma frase. E cai muito em prova. No IF o que a gente vai ver, pessoal, é uma gramática textual. Certo? Pode escrever isso, pode anotar. O professor Lucas disse que no IF o que cai é gramática textual. Que é isso? É texto. O IF gosta de cobrar textos. Eles retiram, por exemplo, aqui, pessoal, aqui, ó. Eles vão retirar uma parte desse texto e pedir a análise, a função sintática de uma palavra, por exemplo, de uma palavra. Certo? De qualquer palavra dessa aqui. Ah, vamos ver. É, a aula aqui, nesse caso, a aula, ó.
Que função sintática exerce a aula? Certo? Primeiro que eu tenho que entender, a aula se refere a quem? Ela está dentro de que período? Está dentro do período de, se você não entender bem a aula sobre análise sintática, o período de que a aula está inserido é esse aqui, ó. E quem é o sujeito de entender? É você. Quem é que não entende? Você não entende. Sujeito de entender. E quem não entende alguma coisa. Ou eu não entendo. O quê? A aula. Ah, o meu filho não entendeu. O quê? A brincadeira. Ah, Joana não entendeu. O quê? Aula de português. Ah, Maria não entendeu. O quê? O jogo. Quem entende, entende algo. E o meu algo aqui é a aula. Certo? O verbo entender é um verbo transitivo. Por que, professor, transitivo? Como assim? Porque, pessoal, ele não tem sentido completo. O sentido dele é incompleto. Ele precisa transitar para que algo o complemente. E que algo é esse? É a aula. A aula, nesse caso, é o complemento direto do verbo entender. Ah, complemento direto? E existe complemento indireto? Existe. Se no meio de a aula e o verbo entender tivesse uma preposição, decorem as preposições e as conjunções, se houvesse uma preposição, o complemento seria indireto. Note que entender nesse caso se relaciona com aula sem preposição, complemento é direto. Vamos lá, pessoal. Dito isso, vamos ao que interessa. Depois do conceito de frase, oração e período, que eu espero do fundo do coração que esse conceito tenha ficado claro a vocês todos, porque esse conceito foi bem passado nas aulas passadas, certo? Chegou a hora, pessoal, de entender como as palavras se relacionam dentro da frase e como elas são organizadas. Eu vou tentar ser o mais simples possível para que vocês entendam o que está sendo dito sobre sintaxe, certo? Sintaxe, pessoal, vai organizar as frases, beleza? Como você já sabe, eu espero, pessoal, que vocês saibam o que é uma frase, uma oração e um período. Eu já expliquei o que é. O que é frase? É todo e qualquer enunciado, que tenha sentido inteligível. O sentido tem que ser um sentido inteligente, que tenha fundamento. Quando eu digo bom dia, Ana, tem verbo? Não. Então é uma frase. É uma frase nominal. Todo mundo. Ana entendeu que eu dei bom dia. Aí já pensou se eu digo agaracaraxi, caracachá? Isso é frase? Não tem como ser frase. Eu não falei nada com nada. Certo? Frase é uma ideia, certo? É uma junção de palavras que me tragam uma ideia. Frase pode ter verbo ou não. Agora a oração não. A oração tem que ter um verbo. Para ser oração tem que ter um verbo. Ana andou. Aí é oração. Mas é frase também. É frase. Porque teve sentido. Só que a frase ela pode ser nominal ou verbal. A oração só pode ser verbal. E o período, pessoal? O período, resumindo bem, o período é... Existe período simples e período composto. O período é aquela construção em que haja um ou mais verbo. Um ou mais de... que possa haver um verbo ou mais de um verbo. Existe o período simples, que é aquele período que só tem um verbo, e aquele período composto, que tem dois ou mais verbos. Beleza? Chegou a hora de entender como as palavras se relacionam dentro da frase e como elas são organizadas. Eu vou tentar ser o mais claro possível, pessoal, para que vocês entendam, beleza? Vamos lá. Como você já sabe, as frases verbais ou orações são formadas por termos sintáticos. Beleza? Beleza. Logo falaremos justamente sobre tais termos sintáticos que constituem a oração. Bom, existe um conceito gramatical, pessoal, que é chamado de termos essenciais da oração. Tá aqui, ó. Isso aqui é um conceito
gramatical. Isso aqui está no registro culto da língua. Certo? Está no registro formal da língua. O que é termos essenciais da oração? É sujeito e predicado. Certo? Tudo o que não for sujeito dentro de uma frase, o que não for sujeito nem vocativo será o predicado. Quando eu digo Lucas caiu de bicicleta, tira o sujeito, é Lucas. O que sobra é predicado. Agora tira o predicado, caiu de bicicleta, tirei o predicado, sobrou o sujeito. Beleza? Ou seja, sujeito e predicado são estudados pelos termos essenciais da oração, certo? O que não for sujeito ou vocativo vai ser predicado. O que é um vocativo, pessoal? Um vocativo é um chamamento. Um chamamento. Ana, vem aqui. Maria, vem cá. João, vamos sair. Note que eu estou evocando esses nomes. Eu estou chamando. Isso é um vocativo. E vocativo sempre vem seguido de vírgula. Se for no início da frase, ele vem cortado por uma vírgula. Se for no meio da frase, são duas vírgulas. No final, uma vírgula. João, vírgula, venha cá. Venha cá, vírgula. João, vírgula. Para nós sairmos. Entendeu? Vocativo tem que ter vírgula. Observação. A frase sem sujeito na língua portuguesa. Quando isso acontece, a frase inteira será o predicado. Isso, existem frases, pessoal. Existem frases que não tem sujeito. Ah, professor, isso pode? Infelizmente a gramática ela deixa muita lacuna. Muita lacuna é deixada pela gramática e manda quem pode e obedece quem tem juízo. Certo? Existem frases em que não há sujeito, mas há verbo e existe predicativo do sujeito sem ter sujeito. Quando eu digo são 10 horas. 10 horas é o predicativo do verbo são. Mas predicativo não tem que ter sujeito? Mas a gente estuda o que está na gramática, infelizmente. Anota aí, pessoal. Anotem uma coisa. Pessoal, vocês não se atentem para as frases que não tem sujeito, que isso aí pouco importa para a gente. Anota o seguinte. Existem duas análises em relação à sintaxe. Isso é importante. Duas análises sintáticas, elas são vistas na análise sintática. Que análise são essa, professor? É a análise do período simples e a análise do período composto. O que deve, pessoal, nos importar nesse momento é aprender a análise do período simples. Certo? A análise do período simples. O que é período simples? O período em que haja só um verbo. Só um verbo. O período composto já está dizendo, ele está sendo composto por mais de uma oração. E se tem mais de uma oração, fatalmente vai haver mais de um verbo. Beleza? Beleza. Período simples, constituído de uma oração, logo todo período simples é uma oração absoluta. Isso, o período quando é simples, dá-se o nome ao período de oração absoluta. Olha o exemplo. Eu estudo com apenas um professor de português. Aqui, pessoal, só tem um verbo. Nesse período só tem um verbo. Certo? Só tem um verbo. Segundo exemplo, muitos professores do curso continuam escrevendo artigos para seus alunos. Muitos professores do curso continuam escrevendo, pessoal. Tem dois verbos? Sim. Tem dois verbos. Agora só é uma oração, porque isso aqui é uma locução verbal. E locução verbal só é contada como uma oração. Certo? Se vocês forem... O que é uma locução verbal? Locução verbal, pessoal, ela é composta de um verbo auxiliar e um verbo principal. O auxiliar vai vir primeiro e o principal vai vir em segundo. Isso quando eu começo a frase da esquerda para a direita, certo? Como é que eu sei que existe uma locução verbal? Por conta da terminação do verbo, da desinência. A desinência de escrevendo está no gerúndio. Verbo no gerúndio, acompanhado de outro verbo, é uma locução verbal. Certo? Se vocês forem para o Google e pesquisar locução verbal, vocês vão ver que é um verbo auxiliar com outro verbo principal, em que o verbo principal vai acabar na sua forma nominal, que é gerúndio, particípio ou infinitivo. Período simples, pessoal. Um verbo apenas.
Aqui tem um verbo, aqui tem uma oração, estudo, e continuo escrevendo também uma oração. Período composto. Constituído de mais de uma oração, decore as conjunções, porque elas fazem toda a diferença na hora de analisar o período composto. Pessoal, o período composto, pessoal, eu vou logo jogar a real para vocês. O período composto, ele não é um período simples. Ah, vá, é mesmo? É isso, parece uma definição meio evasiva, meio sem desprovida de sentido, mas é isso. O período composto, ele vai haver mais de um verbo. Quando eu digo Lucas saiu, mas volta já. Aí, nesse caso, o período é composto, porque tem mais de um verbo. Saiu e volta. Período composto. E esse período, pessoal, ele pode ser por coordenação ou por subordinação. Como é que eu vou saber? Aí o aluno pode perguntar, como danado eu vou saber o que é um período coordenado e o que é um período subordinado? Eu vou ficar doido. Calma. Calma. Decorem as conjunções. As coordenadas são 5. Que é aditiva, é alternativa, é explicativa, conclusiva. E a outra, pessoal, existem 5, certo? 5. Vamos lá de novo. Aditiva, alternativa, conclusiva, adversativa e explicativa. São 5. Eu tive um lapso de memória aqui, esqueci, mas lembrei. E as subordinadas são 9 tipos. É a integrante, é a concessiva, é a condicional, é a comparativa, é a consecutiva, é a conformativa, é a final, é a proporcional, é a temporal. Ou seja, o que é que eu tenho que saber? Eu preciso decorar as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. E quando essas conjunções aparecerem, elas vão estar dentro de períodos compostos. Somente isso. Não tem dificuldade. O que é um período composto? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Os resultados foram perfeitos. Por isso ficamos satisfeitos. O período aqui é composto, porque tem 2 verbos, pessoal. Foram e ficamos. E o período é coordenado ou subordinado? Ele é coordenado, porque aqui tem um por isso. E por isso é uma conjunção coordenada. São 2 orações coordenadas. Certo? Por que coordenada? Porque tem uma conjunção coordenada. 2 verbos com conjunção coordenada. Por isso que é bom decorar as conjunções. Pedi que todos viessem preparados. Pedi que todos viessem preparados. Pedi e viessem. São 2 orações em um período. Meu período é composto. É por coordenação? Não, é por subordinação, porque aqui existe uma conjunção integrante e as conjunções integrantes, elas fazem parte das subordinadas. Por isso que o meu período é um período composto por subordinação. Para salvar a economia é preciso planejamento. Salvar e são 2 verbos. O verbo salvar e o verbo ser. O período é composto porque não tem só um verbo. Se tivesse só um verbo era período simples. Mas como tem 2 verbos é período composto. E aqui é composto por subordinação ou por coordenação, professor? Aqui, pessoal, é por subordinação. Porque aqui, ó, esse para, nesse caso, é uma conjunção que indica finalidade. A fim de salvar a economia é preciso planejamento. Certo? Ou seja, dicas à parte, vamos dar continuidade. Atenção, porque a brincadeira vai começar. O negócio agora vai ficar sério. Como eu acredito que vocês já saibam o que é sujeito e predicado, eu acredito que vocês saibam. Vamos estudar um pouco sobre transitividade verbal ou predicação verbal. Transitividade verbal e predicação verbal, pessoal, é o mais do mesmo. É a mesma coisa. Assunto que dá a completa introdução à regência verbal e a todo o processo de análise sintática. Esqueçam isso aqui por enquanto. Eu quero que vocês entendam o que está a partir de vocês. Vocês já ouviram falar do sistema SVC da língua? Não?
Ele é bem simples, pessoal. O sistema SVC é sujeito, verbo em complemento. SVC, sujeito, verbo em complemento. Lucas comeu o bolo. Sujeito, Lucas, sujeito, verbo, comeu o bolo, complemento. Lucas, sujeito, verbo, complemento. Certo? Como é que eu sei que esse verbo precisa de complemento? Porque quem come, pessoal, come algo. Se eu chegar para vocês e dizer, galera, eu comi, vocês vão me dizer o quê? Comeu? Como assim, professor? Comeu o quê? Comi o bolo. Beleza, agora eu entendi que o verbo comer ele precisa de complemento. E quando o verbo precisa de complemento, ele é transitivo. Certo? Ah, professor, entendi. Quer dizer que o verbo transitivo ele precisa de um complemento para ter sentido. É isso mesmo. Eu preciso. Se eu disser eu preciso, vocês vão dizer de quê? Esse de quê me dá a ideia de complemento. Eu preciso de dinheiro, preciso de água, preciso de chuva, eu preciso de não sei o que lá, eu vou precisar de algo. O verbo que é transitivo, ele precisa de complemento. É por isso que é sistema SVC, sujeito, verbo, complemento. Ah, pessoal. Ah, professor, e o verbo intransitivo? Ele não vai transitar. Ele não vai pedir complemento. Quando eu digo que João morreu, vocês já entenderam que João faleceu e vai ser enterrado. Ah, mas e se eu perguntar de quê? Não, de quê é uma curiosidade. Não precisa saber de quê. Ele morreu, verbo intransitivo. Chego pra minha mãe, eu vou sair. Aí a sua mãe diz, para onde? Aí você diz, mãe, eu não queria saber que o verbo sair é intransitivo. Ele já me dá o sentido completo. A senhora já sabe que eu vou sair, eu não vou ficar. Entendeu? A onda é essa, pessoal. Vão anotando aí. Em relação à transitividade verbal, pessoal, é a mesma coisa de predicação verbal. O que é isso? Pessoal, transitividade verbal é a forma como o verbo vai se relacionar com outros termos da oração. Quando eu digo Lucas comeu o bolo, de que maneira, de qual maneira o verbo vai se relacionar com o sujeito e com o complemento? Entenderam? Em relação à transitividade, disse que os verbos do sistema SVC, que é os verbos do sistema sujeito e verbo complemento, eles podem ser, aí vocês anotam isso. Os verbos da transitividade verbal, eles podem ser verbo de ligação, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e bitransitivo. Aí você pode estar pensando, agora eu fico louco. Agora eu vou chutar o balde, não quero saber. Calma, pessoal. O verbo de ligação é um verbo relacional. Relacional, ele não vai indicar nenhuma ação. Ele vai indicar estado. Lucas está triste. Triste é um estado de Lucas. Nesse caso, é um verbo de ligação. Os verbos de ligação, pessoal, eles são relacionais. Eles são vazios de significado. Agora, os verbos transitivos e os intransitivos, eles dão ideia de ação. Isso, ação. Existem dois grupos de verbos, os nocionais, que normalmente indicam ação, que são os intransitivos e transitivos, e os relacionais, que normalmente indicam o estado do sujeito. Aí, professor, que danado é um verbo de ligação? Vocês anotem isso aqui, ó. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, aparecer, tornar-se, transformar-se. Quando esses verbos aparecerem, cuidado, porque pode haver um verbo de ligação na oração. Certo? Vamos entender o que é um verbo de ligação. Verbo de ligação, também chamado de verbo copulativo. O verbo de ligação, pessoal, o verbo de ligação eu vou representar ele por VL, que é uma abreviatura de verbo de ligação. Esse verbo ele relaciona o sujeito ao seu predicativo. Isso mesmo, prestem atenção. Característica que indica estado, qualidade ou condição. Os verbos de ligação não indicam nenhuma ação por parte do sujeito. Por isso são tradicionalmente vazios de significado, indicando apenas estado. Olha os exemplos aqui dos verbos de ligação. João é alegre. Aqui eu tenho alguma ideia de ação? João agiu para ser alegre? Não. Alegre, pessoal, é um estado permanente de João. Logo, o verbo é
é o verbo ser conjugado. É este verbo aqui, ser. Ele está conjugado. Por isso que o verbo é de ligação. Aqui eu tenho um estado permanente. Ele é alegre. Ele não está alegre. Se fosse estar alegre, aí seria um estado transitório, que ele está e amanhã não pode estar mais. Mas como ele é permanente. João está alegre, foi o que eu acabei de explicar. Se ele está, é um estado transitório. Amanhã pode ser que ele não esteja. João ficou alegre, é um estado mutatório. É um estado que me indicou mudança de sentido. João permanece alegre, é um estado continuativo, me dá a ideia de continuidade, ele permanece alegre. E João parece alegre, é um estado aparente. Aparentemente, João está alegre. Ou seja, esses verbos aqui, eles são verbos de ligação que vão ligar os predicativos, os seus predicativos. Alegre aqui, em todas as aparições, alegre é predicativo do sujeito João. Certo? É por isso que é bom estudar morfologia, que a gente entende que adjetivo é uma classe que dá característica ao substantivo. E alegre é adjetivo porque caracteriza João. E eu entendo que adjetivos, na sintaxe, que é o caso aqui, adjetivos eles só podem exercer 3 funções sintáticas, que é adjunto adnominal, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Adjunto adnominal é quando está perto do nome. João alegre, adjunto adnominal. João é alegre, predicativo do sujeito, porque João aqui está distante do nome. Quando o predicativo estiver distante do nome, seja por verbo, seja por vírgulas, distante vai ser predicativo. Se tiver colado do nome, vai ser adjunto adnominal. Certo? Pode notar isso. O adjetivo só exerce 3 funções sintáticas. É predicativo do objeto, predicativo do sujeito, que é o caso, ou adjunto adnominal. Certo? Segundo caso, verbo intransitivo. Pessoal, o verbo intransitivo, pessoal, é aquele que contextualmente, tudo depende do contexto, língua portuguesa é contexto. É aquele que contextualmente não exige complemento, porque tem seu sentido completo. Os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, porque tem sentido completo. Certo? Segundo a visão gramatical, consideram-se verbos intransitivos também aqueles que, indicando deslocamento ou moradia, normalmente vêm acompanhados de uma expressão adverbial de lugar geralmente. Esses verbos intransitivos, eles podem ser facilmente confundidos com verbos transitivos indiretos. Por quê? Porque vai haver preposição parecendo que é objeto indireto. Vocês vão ver isso lá na frente. Certo? Pessoal, o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo e normalmente ele vem seguido de expressão adverbial de lugar. Prestem atenção nisso aqui. Maria caiu da cama. O verbo cair aqui, ele é VI. Ele é verbo intransitivo, porque quem cai, cai. Eu não preciso de outro complemento para entender que Maria caiu. Da cama, me dá uma ideia de que eu escrevi aqui. Da cama é uma circunstância de lugar. Certo? Quem cai, cai. Não tem que ter complemento aqui não. Depois do resgate, todos os integrantes da banda sobreviverão. Note que sobreviverão, pessoal. A gente já entende que eles vão sobreviver. Eu não preciso de complemento para sobreviver, porque eu já entendi o sentido. Quando você entende o sentido do verbo, ele é intransitivo. Mas quando você fica na curiosidade para saber algo sobre o verbo, aí ele vai ser transitivo. E se ele for transitivo, ele tem que ter complemento. E esses complementos, eles têm nome. É o complemento direto ou o complemento indireto. Beleza? Todos chegaram ao teatro. Quem chega, pessoal, chega. Ao teatro, me dá a ideia de quê? Me dá a ideia de lugar. Quem chega, chega. Esse verbo aqui é VI. Ele pode ser confundido com o verbo transitivo indireto,
que é aqueles verbos que se relacionam com o complemento por meio de preposição. Mas nesse caso, pessoal, não tem como. Não tem como, porque o verbo chegar, ele é um verbo intransitivo. Quem chega, chega. Quem morre, morre. Quem sai, sai. Verbos que não precisam de complemento para estabelecer sentido. Ao teatro é uma expressão adverbial de lugar. Beleza? Quando haver verbo intransitivo que do lado tiver uma expressão adverbial de lugar, essa expressão não pode ser confundida com o verbo intransitivo, com o verbo transitivo indireto, não. Porque senão vocês vão errar. O verbo transitivo direto é o mais simples. É aquele que se relaciona com o complemento sem preposição do lado. Sem preposição. É aquele que contextualmente exige um complemento sem preposição obrigatória. Que esse complemento, pessoal, ele é chamado de objeto direto. Certo? Quando eu digo assim, ó, presta atenção. Uma maneira de saber se o verbo é transitivo direto se dá por meio da passagem de voz ativa para passiva. Se isso ocorrer, o verbo é de fato transitivo direto. A gente vai entender isso nos exemplos aqui, ó. Esses exemplos, eles estão bem claros e vocês vão entender. Quando eu digo o seguinte, os jovens compraram jogos. Beleza. Se eu chego na sala de aula e digo assim, galera, os jovens compraram. Vocês vão dizer, como assim compraram? Eles compraram o quê? Jogos. Esse o quê, que é jogos, é o complemento direto do verbo comprar. Ah, não é sujeito? Não, não. O sujeito é os jovens. Porque quem compra, compra algo. E esse algo, ele está sendo relacionado. Note que a relação de comprar e jogos, pessoal, ela se dá de forma direta. Não tem nada no meio de comprar e jogos. Nada. E se não tem nada, nenhuma preposição, o complemento ele só pode ser direto. E para eu tirar a prova dos 9, que é um complemento direto, eu passo para a voz passiva. Jogos foram comprados por jovens. Voz ativa. Os jovens compraram jogos. Voz passiva. Jogos foram comprados por jovens. Se eu posso fazer a permuta de voz passiva para voz ativa e vice-versa, o verbo é transitivo direto. Só existe voz passiva, pessoal. Só existe transposição de vozes da ativa para a passiva se o verbo for transitivo direto. Beleza, galera? Beleza. As mulheres amam os bons maridos. Beleza? Quem é que amam? As mulheres amam. Ou seja, o sujeito de amam é as mulheres. E quem ama, ama alguém, ama algo. Quem ama, eu posso tirar isso aqui, ó. Eu posso dizer o seguinte, as mulheres amam. Eu não posso dizer, porque o verbo amar, ele pede complemento. Quem ama, ama alguém. Ou ama alguma coisa. E o meu alguém ou alguma coisa tá aqui, ó. Quem ama, ama os bons maridos. Ou seja, os bons maridos é o meu complemento direto do verbo amar. Porque não tem preposição entre complemento e verbo. Agora, vou passar para a voz passiva. Bons maridos são amados pelas mulheres. Voz passiva. Voz ativa. As mulheres amam os bons maridos. Voz passiva. Bons maridos são amados pelas mulheres. Ou seja, quando existe a permuta de voz ativa para voz passiva, é porque o verbo é transitivo direto. Por que transitivo direto? Porque ele pede complemento, que esse complemento ele se relaciona com o verbo de forma direta. Sabemos que o mercado de trabalho está concorrido. Quem é que sabemos? O sujeito de sabemos é nós. Nós, o sujeito é desinicial, o sujeito é oculto. Não aparece, sujeito oculto. Sabemos que o mercado de trabalho está concorrido. Quem sabe, sabe alguma coisa. E cadê alguma coisa? Quando eu digo, pessoal, eu sei. Certo? Eu sei. Aí vocês, quem sabe, sabe algo. O meu algo está aqui, pessoal, ó. Que o mercado de trabalho está concorrido. O meu algo é que o mercado de trabalho está concorrido. Beleza? Sabe-se algo. Sabemos algo. Beleza? E, pessoal, a próxima
a próxima aula, eu vou explicar sobre verbo transitivo indireto e verbo bitransitivo, porque o vídeo agora está muito grande e não dá mais tempo. O último, se der tempo ainda. O último exemplo, o marido passou a odiar a mulher. Voz ativa, o marido passou a odiar a mulher. Qual é a voz passiva disso aí? A mulher passou a ser odiada pelo marido. Voz ativa, o marido passou a odiar a mulher. Voz passiva, a mulher passou a ser odiada pelo marido. Certo? Passou a odiar, quem passa a odiar, pessoal, passa a odiar algo. E o que é meu algo? O meu algo é o meu objeto direto, que é a mulher. Beleza? Ou seja, este é o jogo, pessoal, de transitividade. É aquele jogo de verbo, pede complemento. Se pede, o complemento é direto ou indireto. Vocês entenderam? A próxima aula a gente vai entender, pessoal, que o verbo transitivo indireto, ele é a mesma explicação do verbo transitivo direto, só que com uma ressalva. A relação do verbo com o complemento vai se dar por meio de uma preposição. Beleza? Vai se dar por meio de uma preposição. Eu preciso de quê? De você. Note que você, entre preciso e você, tem uma preposição. Nesse caso, o objeto é indireto. Quem precisa, precisa de. O rapaz foi preso porque não obedeceu à lei de trânsito. Note que essa crasezinha que tem esse a aqui é a junção da preposição a mais o artigo de lei. O nome lei, pessoal, é um substantivo feminino. Então eu só digo a lei. Então a lei se junta com a preposição do verbo obedecer, porque quem obedece, obedece a alguém. Certo? O rapaz foi preso porque não obedeceu a lei de trânsito. Por isso que teve a crase. A crase me dá a ideia, me indica que houve a contração de preposição com artigo. Beleza? Beleza. Quem obedece, obedece a alguém. Ou a algo. Verbo transitivo indireto. Qual é meu objeto indireto aí, professor? O meu objeto indireto, pessoal, é a lei de trânsito. Agora note que a lei de trânsito, ela está se relacionando com o verbo obedecer de forma indireta, porque aqui existe uma preposição indicada pela crase. Se não houvesse esse acento no a, estaria errado, porque o verbo obedecer ele é transitivo indireto, porque ele rege preposição. Cada ser humano passa por muitas provações durante a vida. Certo? Certo? Quem passa, pessoal, passa por muitas. Note que muitas provações está se relacionando com o verbo passar por meio de uma preposição, que é a preposição por. É por isso que eu digo, decorem as preposições, que elas são importantes na transitividade verbal. Beleza, pessoal? Quem passa, passa por alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem obedece, obedece a alguém. Ou seja, o verbo se relaciona com o seu complemento de forma indireta. Beleza? Assistam um vídeo, pessoal. Vocês estudem em casa. Façam algumas análises sintáticas em casa. Do período simples, claro. Análise sintática do período simples, que é aquela análise de um só verbo, que é o que cai no IF. No IF também pode cair período composto, mas isso aí é mais para frente. E a gente vai ver depois período composto por coordenação, período composto por subordinação. E assim, pessoal, é a língua. Beleza? Valeu, pessoal. Boa sorte aí na jornada.